O tema de hoje vai fechar aquilo que nós temos trabalhado nos últimos dias sobre a experiência de Jacó. Eu quero reforçar a minha sugestão para você, quem sabe, reler o livro de Gênesis, tendo em vista que eu considero o livro de Gênesis um verdadeiro tratado sobre questões humanas. É um livro muito rico do ponto de vista das relações humanas e pode nos dar luz para discernir, compreender muita coisa a nosso próprio respeito e também entender coisas a respeito das interações entre os nossos semelhantes, familiares, amigos, sentimentos humanos, impulsos. Desde o princípio, né, desde os dois primeiros capítulos de Gênesis até o último capítulo de Gênesis, é muito forte essa questão do aspecto humano, e é justamente o livro de Gênesis que me fez entender que natureza humana não tem nada a ver com pecado, por exemplo, de que práticas pecaminosas não carecem de uma natureza pecaminosa para acontecer, porque é o livro de Gênesis que me ensinou que Adão pecou sem natureza pecaminosa. E isso me fez discernir muita coisa a meu próprio respeito, porque a parte constituinte do nosso coração enganoso tem a ver com o fato de que a gente busca muitos álibis para justificar os nossos próprios erros, e um grande álibi para uma prática pecaminosa é a natureza pecaminosa. Mas é justamente o livro de Gênesis que nos mostra que não, que mesmo Adão, antes da natureza pecaminosa, praticou o pecado por uma deliberação, ele decidiu ter condescendência com algo que ele sabia que não era permitido. Então, só esse adendo para reforçar que hoje termina essa sessão de madrugadas, né, pelo menos com a minha participação como orador, mas eu quero deixar essa lição de casa perene, porque o livro de Gênesis é inesgotável do ponto de vista de nos ensinar mais a nosso próprio respeito. Eu quero compartilhar com vocês agora uma apresentação. O título da mensagem hoje é para nós subjugarmos o mamífero que vive dentro de nós. É um título quase que provocativo, mas você vai entender que faz sentido. A ciência hoje, ela consegue fazer mapeamentos do genoma, tanto humano como de algumas outras espécies, e curiosamente tem identificado percentuais de coincidências genéticas acima de 90%. Obviamente que com discernimento bíblico, nós sabemos que isso não é uma defesa do evolucionismo, darwinismo ou qualquer coisa semelhante, mas só apresenta a realidade de que o Senhor utilizou elementos contidos os mesmos elementos que tem na natureza, são compartilhados por diferentes espécies. O Senhor usou digamos assim, uma plataforma biológica comum. Respiramos oxigênio, especificamente nós, os que são mamíferos, né, e o ser humano compartilham muitas semelhanças. Hormônios que são encontrados em mamíferos de pequeno ou grande porte são encontrados também no ser humano. Recursos biológicos encontrados em mamíferos também são encontrados no ser humano. Eventualmente, até determinadas anatomias são semelhantes, glândulas mamárias, entre outras coisas. E essa similaridade, se por um lado ela causa espanto com cientistas que descobrem coincidências genéticas superiores a 90%, também traz escândalo o fato de que há na raça humana algo que nos distingue. Existe um abismo entre um chimpanzé e um ser humano que é praticamente, virtualmente infinito. Mas existe esse elemento, entre aspas, mamífero em nós. Na minha mente, eu não divido a espécie humana como eu aprendi na escola, né? Alguns aqui já devem ter visto isso também em sala de aula, de que os animais são
os animais são irracionais e o ser humano é um animal racional. Eu acho essa uma divisão extremamente insensata, né? E que não tem reflexo na realidade. Qualquer um de nós que tem algum animal doméstico já reparou que os animais, eles são tudo menos irracional. Os animais não são irracionais. Aliás, nada do que Deus fez é irracional. Tudo tem uma lógica. Deus não criou nada irracional. Muito bem. Entre as similaridades com os demais mamíferos, nós sentimos medo, nós sentimos angústias, nós temos inquietações, fome, sede, temos muitas similaridades. E eu entendo que nós precisamos aprender, e esse é o tema de hoje, aprender a lidar com essas propensões, esses impulsos, esses sentimentos que surgem e podem, eventualmente, impactar até mesmo a nossa vida espiritual e a nossa fé. Eu quero fazer um parênteses que tem a ver com a relação entre o homem e os animais. Nesse parênteses, é importante porque ele reforça o sentido de dominar os próprios sentimentos. No Éden, nós aprendemos que a vitória tem a ver com apetite. Subjugar os nossos apetites tem a ver com outras vitórias que são obtidas pelo povo de Deus. No deserto da tentação, Jesus demonstrou isso de modo dramático. E no que diz respeito aos animais, é importante entender que a inteligência apresentada por muitos mudos animais chega tão perto da inteligência humana que é um mistério. Os animais veem e ouvem, amam, temem e sofrem. Eles se servem de seus órgãos muito mais fielmente do que muitos seres humanos dos seus. Manifestam simpatia e ternura para com seus companheiros de sofrimento. Muitos animais mostram, pelo que deles cuidam, uma afeição muito superior à que é manifestada por alguns membros da raça humana. Criam para com o homem apegos que não se rompem, senão à custa de grandes sofrimentos de sua parte. Eu li esse texto pela primeira vez há alguns anos atrás e eu fiquei extremamente impactado, porque, veja, a proximidade é absurda. Existe inteligência nos animais. Eles não falam como nós, não têm um dedo opositor como nós, nem os símios, nem os macacos têm um dedo opositor como nós, de maneira que nós temos uma precisão, uma coordenação motora, uma precisão no manuseio de ferramentas que nenhum outro animal é capaz de ter, mas a inteligência deles é um mistério, devido à proximidade. Eles sentem como nós, são capazes de desenvolver afeição, eventualmente até mesmo superior ao que nós temos capacidade. Aqui uma pergunta. Que homem dotado de um coração humano, havendo já cuidado de animais domésticos, poderia fitá-los nos olhos tão cheio de confiança e afeição, e entregá-los voluntariamente à faca do açougueiro? Como lhes poderia devorar a carne como um delicioso bocado? Nós aqui já começamos a entrar num terreno delicado, né? Um terreno delicado. No primeiro momento, eu abordei a ideia de que nós temos similaridades entre as demais criaturas. Muito embora tenhamos sido feitos à imagem e semelhança do Criador, isto é, o nosso caráter pode apontar para o céu, mas a nossa constituição fisiológica, a nossa biologia é comum com diversas outras espécies. Porém, embora haja similaridades e a nossa inteligência chegue tão próximo dos animais e a deles da nossa que chega a ser um mistério, nós dominamos sobre as outras criaturas. Eventualmente podemos agir de modo frio, duro, e transformar um animal inteligente num prato de comida. Esse grande parênteses que eu estou fazendo antes de trabalhar a angústia de Jacó, que é o tema de hoje, é porque uma das coisas que nos preparará para enfrentarmos a angústia de Jacó é lidarmos com os nossos próprios sentimentos. E dentre os sentimentos que compõem a gama
de coisas que nós sentimos envolve o domínio sobre os nossos apetites. É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento animal. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa saúde se pode desfrutar, deixando de usá-lo. Os cereais com frutas, nozes, verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Estes elementos não são tão bem ou tão plenamente supridos pelo regime carne. Houvesse o uso da carne sido essencial à saúde e à força, e o alimento animal haveria sido incluído no regime do homem desde o princípio. Há um texto, uma white pill, que eu não coloquei nessa apresentação, mas vale a pena citar. Ellen White comenta que muitos pastores não pregam sobre esse assunto. E a razão pela qual não pregam é muito constrangedora. Ela diz que não pregam porque a mensagem entra em choque com seus próprios hábitos alimentares. Então, é uma pena que a mensagem de saúde, esse parênteses que eu estou fazendo agora, ele não é tão largamente pregado nos púlpitos pela minha classe. E eu me redimo nesse momento por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso dizer a você que, mais do que nunca, chegou o tempo de nós buscarmos por nós mesmos. Então, se eventualmente o seu líder direto, o seu líder imediato, seja um ancião ou um pastor, não prega sobre essa mensagem, isso não nos exime da responsabilidade de trabalharmos pela nossa própria salvação. E o livro de Gênesis deixa claro, mais uma vez o livro de Gênesis se apresenta como algo que é uma verdadeira biografia da condição humana. Deus deixou determinados alimentos que desde o princípio fariam bem para a condição que Deus nos criou. Quando se deixa o uso da carne, há muitas vezes uma sensação de fraqueza, uma falta de vigor. Muitos alegam isso como prova de que a carne é essencial, mas é devido a ser o alimento desta espécie estimulante, a deixar o sangue febril e os nervos estimulados, que assim lhe sente a falta. Alguns acham tão difícil deixar de comer a carne como é ao bêbado o abandonar a bebida, mas se sentirão muito melhor com a mudança. Eu gravei dia desses um vídeo dizendo assim, sua comida é a sua cachaça, e de fato muitas vezes a comida pode virar nossa cachaça. Às vezes depois de um dia estressante, por exemplo, você chega em casa e você come, não porque você está com fome, mas você come porque você está angustiado. Você come como uma compensação do estresse que você passou ao longo do dia. Às vezes, e isso não é tão raro, você pode comer uma pizza inteira, sei lá, comer produtos e alimentos que não têm nenhum tipo de benefício nutricional, como uma maneira de tapar determinados buracos que foram criados pelo estresse, pela angústia, pela ansiedade. Percebe que esse aspecto da alimentação e dos cuidados da saúde, ele tem um pano de fundo. E esse pano de fundo pode ser a angústia. E é importante trabalhar isso hoje, enquanto estamos em tempo de graça, enquanto as oportunidades estão abertas, enquanto temos ainda liberdade individual, liberdade de consciência, onde ainda podemos comprar e vender de acordo com aquilo que nós temos nas nossas mãos. É importante lidarmos com isso hoje, porque isso nos preparar para uma grande angústia amanhã. Se não soubermos lidar com as pequenas angústias de hoje, como é que lidaremos com a grande angústia de amanhã, que é a tão conhecida por nós, angústia de Jacó? Por que eu estou fazendo essa grande introdução? Porque o profeta disse, não conseguimos correr com os homens, o que dirá correr com os cavalos? Se não conseguirmos lidar com as pequenas coisas no momento, como é que lidaremos com as grandes coisas no amanhã? Então, a comida pode ser a nossa cachaça e a gente precisa fazer como o bêbado que decide não mais beber cachaça, bate aquele copo na mesa e diz, nunca mais beberei. E eu conheço alguns que nunca mais beberam e abandonaram anos de vício de modo repentino e vivem só por hoje. Eu frequentei durante um período um grupo de alcoólicos anônimos, embora eu nunca tenha sido usuário de álcool ou de drogas, mas eu me interessei para conhecer o modelo de terapia e fiquei muito impressionado, número um, com a sinceridade daquelas pessoas, porque elas
simplesmente se levantavam e contavam seus pecados de modo público e não havia julgamento. Muitas vezes, no ambiente de igreja, há muita hostilidade. Eu já, infelizmente, frequentando a igreja desde a infância, eu vejo que às vezes existe julgamento, animosidade. Quando alguém confessa seu pecado, acaba sendo alvo de estigma, né? E no grupo do Alcoólicos Anônimos eu percebi um tipo de receptividade e hospitalidade que muitas vezes eu não via até mesmo em ambientes de igreja. E as pessoas se levantam e contam suas faltas, contam seus pecados e vivem um dia de cada vez. Em grande medida, isso deve servir para nós também. É só por hoje não comer isso, só por hoje não fazer aquilo, só por hoje não cometer tal falta. E dia após o outro, hábitos se transformaram em nosso próprio caráter. Aqui ela fala sobre a necessidade de substituir, tal. Fala sobre dificuldades, eu quero ler a última frase ali. Sobre essas circunstâncias, a mudança se efetuará sobre maiores dificuldades, pode, no entanto, ser operada. Ou seja, as dificuldades que enfrentamos para fazer algum tipo de transição, ela pode existir até do ponto de vista financeiro, dependendo da região. Aqui eu estou na região norte, estou no Maranhão. Algumas frutas que custavam, por exemplo, eu amo melancia, sou apaixonado por melancia. Às vezes eu como uma melancia inteira. Substituo várias refeições para comer única e exclusivamente melancia. Porém, lá no Sudeste, melancia eu comprava por 10, 15 reais, aqui uma melancia é 40 reais. Então, dependendo da região onde você está, alguma transição pode envolver até que mesmo questões financeiras. Abacate no Sudeste eu pegava de graça, aqui eu pego 2 abacates, dá 12 reais. Então, dependendo da região, pode ter dificuldades. Mas, mesmo assim, mesmo apesar das dificuldades, nós devemos operar. Não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade diante do nosso próprio organismo que Deus nos deu. O seu corpo é o seu maior patrimônio, porque o testemunho que foi dado agora há pouco pelo irmão, fica muito claro de que quando a gente está doente, a gente percebe o quanto que a saúde é um bem inestimável. E naquilo que está ao nosso alcance, tem coisas que fogem ao nosso controle eventualmente, mas aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos operar a favor da nossa própria saúde. Em todos os casos, educar a consciência. Consciência é um mistério. A filosofia, a psicologia não consegue dizer com propriedade, com total exatidão, o que é esse mistério chamado consciência. A consciência é capaz de fazer com que homens sejam amarrados num tronco para ser queimados e o fogo está queimando, eles estão cantando, como aconteceu com alguns mártires. A consciência faz com que homens se mantenham de pé, enquanto milhares se ajoelham diante de uma estátua, mesmo correndo o risco de ser jogado a uma fornalha ardente. A consciência é algo poderoso. A consciência é algo que te mantém de pé, mesmo com risco de morte. Ou seja, a consciência é contra-intuitiva. A consciência é contra-intuitiva. Jesus Cristo sendo homem, sendo plenamente homem, plenamente humano, ele caminhou em direção a Jerusalém e, sendo homem, tendo todas as características humanas, o corpo, ele foge do que causa dor. Isso é uma questão de ato-reflexo. Porém, a consciência caminha em direção à cruz, mesmo sabendo todas as implicações envolvidas. Ou seja, nós precisamos aprender cada vez mais a nos guiarmos por uma consciência elevada, uma consciência que não se curva, mas uma consciência que é capaz de subjugar os nossos sentimentos e tudo mais envolvido, não apenas na questão da alimentação, mas em todos os outros aspectos. Volvam antes a saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio, e a praticarem e ensinarem a seus filhos a misericórdia, para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob nosso domínio. Ensinar seus filhos. Eu já vi algumas cenas, isso entre o nosso povo, né? Eu vou contar 2, pelo menos, de várias que eu já vi, no que diz respeito a ensinar aos filhos. Eu já vi mãe colocar numa mamadeira, ou seja, a criança era bem pequena, colocou numa mamadeira um tanto de água e o restante de Coca-Cola, que deu ao filho. Assim como eu já vi também mãe fazer suco com vinho, né? Ou seja, ensinando um paladar pervertido para a criança. Eu, um dia desse, estava num evento de adolescentes e chegaram algumas marmitas, e aí eu presenciei uma menininha abrindo a marmita e tinha um bife em cima, e os meninos tinham feito muitas atividades, tal, e quando ela viu aquele bife, ela estava com fome, ela beijou o bife, nossa, que gostoso, beijando o bife,
É aí que eu entendi, que os pais educaram o paladar daquela criança para apreciar o alimento carne, ao ponto dela beijar o alimento e tudo mais. Então, nós precisamos ensinar aos nossos filhos hábitos saudáveis, né? Condicionar o paladar deles de modo saudável. Esse texto, essa white pill é muito forte, muito pesada, e quem lidera a igreja percebe isso com muita clareza. Veja só, os abusos com o estômago pela satisfação do apetite são a razão da maioria dos problemas da igreja. Misericórdia. Aqueles que comem e trabalham imoderada e irracionalmente, falam e agem irracionalmente. Um homem intemperante não pode ser paciente. Não é preciso ingerir álcool para ser intemperante. O pecado do comer imoderadamente, em grandes quantidades e com muita frequência, alimentos requintados e não saudáveis, destrói o salutar ação dos órgãos digestivos, afetando o cérebro, pervertendo o juízo, impedindo um racional, calmo e saudável pensamento e ação. E essa é uma produtiva fonte de males na igreja. Misericórdia. E aí eu poderia lembrar de comissões, de situações de conflito e tudo mais, e muitos deles movidos por uma intemperança. Portanto, de modo muito objetivo, e uma das coisas que eu amo na mensagem da reforma de saúde é o aspecto objetivo da coisa. Nós, de fato, somos em grande medida aquilo que nós comemos. E isso, eu reforço, é importante para nós compreendermos a futura e iminente experiência daqueles que passarão pela crise final e passarão pela angústia de Jacó. Naquele dia ficará mais do que evidente, e nós somos o que comemos. As escolhas que fazemos dia após o outro compõem o nosso sangue, a qualidade dos nossos órgãos, a maneira como nós reagimos, a maneira como nós sentimos o ambiente, a maneira como nós somos capazes de subjugar ou não os nossos impulsos, contribuem para as nossas paixões serem irrefreadas, ou seja, é muito mais do que ganhar ou não alguns quilinhos a mais, envolve muito mais do que ganhar ou não uma barriguinha, até porque, por questões diversas de biotipo, isso e aquilo, tem pessoas que comem muito mal e são magras. Ou seja, a questão não é meramente estética, a questão é muito mais profunda, A questão envolve, de fato, a constituição do nosso próprio caráter, da nossa própria índole, e aquilo que comemos pode impactar poderosamente a nossa maneira de enxergar a realidade. Impacta a constituição fisiológica do nosso... As substâncias que estão correndo no nosso sangue e podem formatar até mesmo a nossa maneira de pensar. Isso é muito forte, é muito poderoso. E aí eu entendo palavras como essa. Todos os que são indiferentes e se eximem desse dever, esperando que o Senhor faça por eles aquilo que ele pretende que façam, serão achados em falta quando os mansos da terra, que têm exercido seus juízos, forem escondidos no dia da ira do Senhor. Aí eu entendo as palavras como essa. E outras, mais fortes, como a que veremos a seguir. Foi-me mostrado que, se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os efeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. O refrigério ou poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A linha amarela. Existe uma relação muito íntima e profunda entre os hábitos alimentares, a mensagem da reforma de saúde como um todo, envolvendo os 8 remédios e tudo mais, e a mensagem do terceiro anjo. Olha essa mensagem agora, que possivelmente você até já conheça, mas a cada dia o Senhor vai nos dando mais entendimento. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Existem outros textos que Ellen White deixa muito claro que o que afeta uma coisa afeta a outra. Nós somos nós somos seres extremamente complexos e indissociáveis uma coisa da outra. Aquilo que afeta a mente afeta o espírito e vice-versa.
Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. A primeira vez que eu li essa frase, eu fiquei meditando sobre ela há muito tempo. E eu acredito que só recentemente eu comecei a entender. Comer carne em si não é pecado. Existe um texto claro do Espírito de Profecia falando sobre isso. Mas se trata de um processo de condescendências, um processo de não se posicionar diante da mensagem. Não quer dizer que se, por alguma razão qualquer, em um determinado contexto, enfim, porque a gente precisa também tomar cuidado com a neurose, né? Então, dia desses, uma pessoa que eu conheço foi comer uma torta, e ela achou que fosse uma torta vegetariana, mas a torta era de frango. E quando ela comeu e engoliu, alguém falou para ela, você come carne? Ela falou, não. Ah, essa torta é de frango. Aí ela, imediatamente ela sentiu culpa. E ficou assim, muito transtornada e culpada mesmo, porque havia comido aquele pedaço de... Então, assim, essa mensagem não é para gerar neurose. Essa mensagem não é para nós confundirmos uma coisa com a outra. Nesse exemplo que eu dei dessa irmã, que de modo, assim, ela comeu algo que achou que era outra coisa e tal, aquele sentimento de culpa, aquela vergonha que ela sentiu, ela realmente ficou transtornada, não é para isso que nós fomos chamados. Essa mensagem que eu estou apresentando agora tem a ver com todo o processo. Nós estamos aqui falando sobre construção de caráter. Não quer dizer que se você comer um pedaço do que quer que seja, você vai, não é assim. Mas nós estamos falando sobre hábitos. Nós estamos falando sobre dia após o outro. Estamos falando sobre escolhas conscientes em direção àquilo que está plenamente revelado. Se trata de uma conduta a longo prazo. Se trata de nós subjugarmos constantemente a nossa própria vontade. Se trata de compreendermos que você tem adrenalina, assim como o animal tem adrenalina. Você tem testosterona, assim como o animal tem testosterona. Você que é homem, você se sente eventualmente atraído por uma mulher, assim como um cão se sente atraído por uma fêmea. Nós temos similaridades entre as demais criaturas, porém, Deus te deu uma consciência. E essa consciência é despertada pelo poder de Deus, em conformidade com a revelação que Deus nos dá, deve fazer escolhas conscientes em direção àquilo que Deus nos revelou. É isso que nós estamos tratando. E agora a gente entra para o alvo central da mensagem, que é retomar e aprofundar a questão da angústia de Jacó. Tudo isso que nós falamos anteriormente é um preparo na escola de Cristo para estarmos prontos para o momento mais angustioso que aqueles que estiverem vivos entre nós passarão pouco antes da volta de Jesus Cristo. Uma profunda angústia. Uma profunda angústia. E nessa profunda angústia, nesse processo de angústia que já sentimos hoje o povo de Deus já está vivendo angústias. Hoje o povo de Deus já está vivendo dilemas. Eu vejo com muita clareza que o contexto atual que estamos tendo, envolvendo medidas sanitárias, questões políticas, coação da liberdade individual, enfim, muitas coisas que estão acontecendo agora, parece uma espécie de paródia de Apocalipse 13. Então, nós hoje já estamos estamos entrando num momento de angústia prévia, como que uma escola, como que uma preparação. E é nesse contexto que precisamos subjugar nosso próprio eu. O profeta Jeremias diz, porque aquele dia é tão grande, de forma que nenhum é igual a ele. É tempo de angústia de Jacó, todavia, Jacó será salvo dela. Louvado seja Deus. Haverá sim, como o profeta Daniel também disse, né? Um dia espantoso, um dia terrível, angústia como nunca houve antes, desde que há homem na terra, né? Daniel capítulo 12. Mas ele diz, Miguel se levantará. Então perceba, quando a gente olha a história bíblica e a história da humanidade, houveram coisas terríveis ao longo da história. Se nós nos concentrarmos exclusivamente no povo judeu, desconsiderando que outros povos também sofreram, eu sou afrodescendente, então
A minha raça também já padeceu muitas coisas, mas se a gente focar no povo judeu e entender tudo que eles passaram, pois então, Daniel, olhando para essa historicidade bíblica e divinamente inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: tudo que nós vimos não se compara ao que acontecerá num tempo futuro. Ou seja, será uma angústia violenta. Logo, tudo que pode ser abalado será, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Tudo que pode ser abalado será abalado. Casamentos, relações, sociedades, tudo que pode ser abalado será abalado. Eis a razão pela qual, veja, eu preparei até agora para nós refletirmos sobre essa mensagem que está aí na tela. Não vos deixeis controlar pelos sentimentos. Todos os que trabalham na vinha do Senhor devem aprender que sentimento não é fé. Estar sempre em estado de emoção não é exigido. Exige-se, porém, que tenhamos firme fé na palavra de Deus, como sendo a carne e o sangue de Cristo. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós não podemos deixar controlar pelos nossos sentimentos. E olha, muitas vezes os sentimentos são como ondas encobrindo a Cristo, fazendo uma alusão à experiência de Pedro. Os nossos sentimentos, eles têm um potencial violento para nos tirar do eixo, para nos fazer, às vezes, desistir, desanimar, ou como eu mencionei dia desses, como os discípulos do Getsemane. Eles dormiram de tristeza, se deixaram dominar pelos sentimentos. Porém, a fé, ela deve estar num patamar capaz de subjugar até mesmo sentimentos como medo, angústia, tristeza, etc. Jacó, em sua angústia, porém, não desesperou. Havia se arrependido e se esforçara por expiar a falta cometida para com seu irmão. Havia se arrependido. O provérbio diz, né? Aquele que confessar e abandonar alcançará misericórdia. Eu creio e defendo publicamente a minha crença de que, baseada em coparticipação na natureza divina, eu entendo claramente que Deus nos dá a vitória sobre o pecado. E essa vitória sobre o pecado envolve essa experiência de Jacó, de arrepender-se de fato. Ele não se desesperou porque ele havia se arrependido. Então, aquele momento ícone, quando chegar o dia da angústia de Jacó, ele deve ser precedido por tudo isso que a gente está falando até aqui. Não ser guiado pelos próprios sentimentos, não ser guiado pelos próprios apetites, não ser guiado pelo próprio eu, mas entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui na próxima frase: e ao ser pela ira de Esaú ameaçado de morte, procurou o auxílio de Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, e abençoou ali. Na força de seu poder, o que fora perdoado se levantou. Que maravilha, na força do poder de Deus, Jacó, perdoado, se levantou. Olha, meu amado, nada melhor do que a gente se sentir devidamente perdoado. O perdão, ele é uma cura para a alma. O perdão é poderoso. Não mais como suplantador, enganador, mas como príncipe diante de Deus. Não ganhara simplesmente o livramento de seu irmão ofendido, mas o seu próprio. E olha essa frase agora. Quebrara-se o poder do mal em sua própria natureza. Havia-se lhe transformado o caráter. Ah, que maravilha. O poder do mal em sua própria natureza. Mais uma vez eu digo, pecado não tem nada a ver com natureza. É um grande erro isso, a gente achar que pecado tem a ver com natureza. Não. O poder do mal foi quebrado em sua própria natureza. Havia-se lhe transformado o caráter. E esse foi o tempo de angústia de Jacó. Esse foi o tempo de angústia de Jacó. Houve um decreto, haverá, né, um decreto de morte. Essa já é a angústia de Jacó, profética mesmo. Se levantaram para matar o povo de Deus. Os ímpios se enfureceram contra os justos. E aí Amarelo está dizendo, este foi o tempo de angústia de Jacó. Eles estavam clamando dia e noite. Clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Eles mesmos começaram a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos de seus inimigos. É um tempo de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus rogando livramento. Semelhantes a Jacó, todos estão a lutar com Deus. Seu semblante exprime sua luta íntima, a palidez repousa em cada rosto.
Não cessam, porém, de orar fervorosamente. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar, precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, tudo que pode ser abalado será. Tudo que pode ser abalado será. Fechando a mensagem, meus queridos, eu quero vos dizer que se tudo que pode ser abalado será abalado, se a angústia de Jacó será um momento onde todos os sentimentos humanos serão colocados à prova, e a angústia de Jacó vai convidar o povo de Deus a viver única e exclusivamente pela fé, não te parece sensato hoje, a partir de hoje, dia 24, hoje, não amanhã, dia 25, hoje, dia 24, começar a exercitar-se na escola de Cristo, na escola da abnegação, da renúncia do eu, Se te parece sensato, se te parece lúcido, se essa mensagem fez sentido para ti, nós possamos, no dia que se chama hoje, que é o dia mais importante da nossa vida, porque o dia de hoje é o que a gente tem, que Deus nos capacite para andar segundo a sua própria vontade. E apesar de termos essa plataforma mamífera, apesar de você ter endorfina, serotonina, potencial de desenvolver oxitocina, todos os demais inas que são compostos em todos os demais mamíferos, apesar de você ter elementos que são semelhantes às demais criaturas, Deus te fez de modo especial. Você é a imagem e semelhança do Criador. E como tal, nós somos chamados para viver nos altos da terra, andarmos por cima do mar, andarmos por cima das correntezas do pecado que nos assediam e vivermos em paz pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, que essa mensagem faça sentido para ti. Em nome de Jesus.